Olá, essa é a aula sobre preparo de soluções químicas da disciplina Introdução à Química Analítica Ambiental. Meu nome é Silvia Kawakami e eu sou professora da Faculdade de Oceanografia da UFPA. Nessa aula, nós veremos brevemente segurança em laboratório, unidades de concentração, transformação de unidades, regras simples para diluição, uso de vidrarias de precisão. Antes de mais nada, mesmo sendo uma disciplina teórica, é importante que vocês tenham em mente que para trabalhar com soluções ácidas, básicas ou mesmo sais, vocês devem conhecer os EPIs, o equipamento de proteção individual para cada situação. Tá? Os produtos químicos, eles vêm com uma ficha de informação de segurança e nessas fichas vocês vão encontrar informações detalhadas sobre o tipo de EPI e EPC necessários para se trabalhar com esses produtos químicos. No caso, para ácidos e bases, é importante utilizar luvas de nitrila ou de látex de espessura adequada, óculos de proteção e capela como EPC, né, equipamento de proteção coletiva, que vai funcionar como exaustor de gases tóxicos. Então, eu deixei uma aula extra sobre segurança em laboratório, que fala sobre as fichas de segurança e também outras informações. Soluções químicas. Solução é mistura de soluto ou solutos mais solvente. O soluto pode ser íon, molécula, gases. O solvente pode ser água, gás, óleo, álcool e até mesmo sólido. O solvente, ele sempre está em proporção maior do que o soluto, tá? E a solução, ela pode ser sólida. Para saber mais, veja ali no material que eu deixei de apoio, tá? Como material, como leitura complementar no Google Sala de Aula. Quando não há menção do solvente empregado nessa solução, a gente considera que seja água a 20 graus Celsius. Então, vídeo material de apoio no Google Sala de Aula para saber mais sobre solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada, solução tampão. Reveja o material de apoio, tá? Que é um assunto do ensino médio, né? Do ensino fundamental. Para a gente preparar soluções químicas, é necessário conhecer as unidades de concentração, né? Então, vamos rever aqui. A concentração é a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Tá? Essa massa ela pode ser dada em gramas, em miligramas, em microgramas, e o volume pode ser dado em litros, ml, né, mililitros, metros cúbicos e etc. A molaridade, por sua vez, ela só pode ser expressa em mol por litro, né, número de mols por litro. Como que eu posso transformar mol para grama? Preciso da tabela periódica, né, para saber a massa molar da substância. A massa molar corresponde a gramas por mol. Tá? Então, um exemplo, HCl, ácido clorídrico. Quantos gramas tem 1 mol de ácido clorídrico? O hidrogênio corresponde a 1 grama, então 1 grama mais a massa do cloro, que corresponde a 35,5 gramas, resulta em 36,5 gramas. Então, a massa molar do ácido clorídrico corresponde a 36,5 gramas por mol. Tá? Então, a concentração é massa do soluto dividida pela massa da solução. Eu posso rearranjar essa expressão, né, e ter a massa do soluto como sendo a concentração da solução vezes o volume da solução. Tá? Não confunda com a densidade. A gente vai usar as informações de densidade também para os cálculos de concentração. Então, a densidade é a massa da solução dividida pelo volume da solução, enquanto a concentração é a massa do soluto dividida pelo volume da solução. Eu devo sempre prestar atenção nas unidades que estão sendo dadas para mim, né? Esses são todas unidades para volume, né? Metro cúbico, litros ou decímetro cúbico, mililitros ou centímetro cúbicos, né, que são equivalentes. Eu posso transformar essas unidades em litro. Tá? Como assim? Se eu multiplicar metro cúbico, o valor do metro cúbico por 1000, eu chego em litros. Se eu dividir o valor que eu tenho de ml por 1000, eu chego a litros. Né? Ou se eu fizer o contrário, né, pegar litros e
multiplicar por 1000, eu chego em mililitros. Tá? O mesmo vale para as massas. Né? Se a massa é em grama, miligrama ou quilograma, eu posso fazer as conversões necessárias de múltiplos e submúltiplos. Tá? Esse material de transformação de unidades, unidades internacionais, eu deixei na segunda aula como revisão em apêndice. Né? Eu passei os apêndices para vocês sobre essas unidades de conversão. Mas eu preciso rever aqui para a gente falar melhor sobre o preparo de soluções. Tá? No caso, eu tenho aqui uma situação para diluição de solução. Eu vou partir de uma solução de cloreto de potássio de 5 miligramas por litro. Tá? A partir dessa solução, eu quero preparar uma solução mais diluída, uma solução de 0,5 miligramas por litro, num volume de 250 ml. Então, esse balão aqui tem 250 ml de capacidade, tá? E eu quero uma solução de 0,50 miligramas por litro de concentração. Então, observem aqui as unidades. As unidades são as mesmas, né? Miligrama na solução mais concentrada, miligrama por litro na solução mais diluída. O que eu preciso, então, saber? Quanto dessa solução mais concentrada eu preciso retirar e transferir para o balão, de modo a obter uma concentração mais diluída para esse volume do balão. Então, a massa que eu remover aqui da minha solução mais concentrada deve estar presente nesse volume 1, né, que eu vou remover. E essa massa é que vai ser responsável pela concentração aqui nesse balão. Né? Como eu faço para calcular a massa necessária? Eu parto aqui das informações que eu tenho. Né? A solução mais diluída de 0,5 miligramas por litro. Né? Então, a massa vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 vezes 250. Aqui eu tenho essa multiplicação por 10 a menos 3, porque eu estou transformando todas as unidades para ml. Tá? Então, eu tenho que escolher a unidade que eu vou utilizar. Né? Se aqui a concentração é em litros, e eu quero trabalhar com mililitros, eu devo transformar esses litros em mililitros. Tá? E aí a massa que eu vou obter aqui vai ser de 125 miligramas. Tá? Então, a partir dessas informações iniciais aqui, tá, eu chego nessa massa. Essa é a massa necessária para formar essa solução. Tá? Então, eu preciso de 125 miligramas daqui, dessa solução mais concentrada. Né? E eu quero saber, então, qual o volume que eu tenho que retirar daqui, da minha solução mais concentrada, que contenha essa massa que eu calculei. Tá? Então, o volume dessa solução mais concentrada vai ser igual a 125 miligramas, que eu calculei, dividido por 5 miligramas por litro. Tá? Isso vai resultar em 25 ml. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma pipeta volumétrica de 25 ml de capacidade, preencher com a minha solução mais concentrada, né? Com atenção aqui ao menisco, e transferir esse volume para o balão volumétrico. Tá? E aí depois é só preencher o balão, né? Com atenção aqui no menisco, para não dar erro de paralaxe. Tá? E aí essa pipeta de 25 ml de capacidade, ela tem um erro já intrínseco, né? De 0,03 ml. Isso vem de fabricação. Tá? Eu posso, então, calcular os erros também, além da concentração. E aí eu tampo, né, esse balão, homogeneizo e obtenho a minha solução diluída. Dessa forma. Uma regra simples nessa situação é empregar essa expressão aqui. Tá? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Por que C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2? Essa expressão aqui
é nada mais, nada menos do que a massa, né? Que será a mesma massa que eu vou empregar para minha solução diluída, tá? Então, uma alíquota, uma porção da minha solução mais concentrada contém essa massa, e essa massa vai ser, então, diluída no balão volumétrico, tá? E se eu fizer aqui os arranjos devidos, né, o volume 1 vai ser igual a 0,5 miligramas por litro, que é a concentração desejada, no volume do balão volumétrico, 250 ml, dividido por 5 miligramas por litro, que é a concentração C1, tá? Então, observem aqui que eu posso fazer até uma análise dimensional. Olha, miligramas, corta aqui, litros, corta aqui, vai sobrar ml, né? Então, 0,5 vezes 250 ml dividido por 5. Aí eu tenho esse volume 1 de 25 ml. Tá? Isso vale para as outras situações de diluição também. Aí você precisa se atentar às unidades, né, que estão sendo empregadas. Uma outra situação muito comum no preparo de soluções é com o uso de solução ácida. Tá? Então vamos lá. Suponha que precisemos preparar 250 ml de uma solução de HCl a 1 molar. Como proceder? Eu tenho alguns dados, né? Eu tenho que a concentração do HCl corresponde a 36,5%. Isso é massa de soluto dividido pela massa da solução, tá? 36,5 gramas de soluto dividido por 100 gramas de solução, tá? Aí isso vai resultar em 36,5%, massa. Eu tenho também essa informação da densidade. A densidade dessa solução concentrada é igual a 1,19 gramas por centímetro cúbico, ou 1,19 gramas por ml. Eu sei também que a massa molar do ácido clorídrico é igual a 36,5 gramas por mol. Eu tenho à minha disposição água destilada e um balão volumétrico de 250 ml. Então, como que eu posso fazer a minha solução diluída com todas essas informações aqui? Antes de mais nada, eu devo considerar as condições de segurança para essa situação. Se eu vou trabalhar com ácido clorídrico concentrado, olha só aqui os pictogramas de periculosidade do ácido, tá? Esse frasco de ácido concentrado só pode ser aberto na capela, tá? E aí eu vou trabalhar com um pequeno volume dessa solução concentrada. Eu não posso ficar manuseando, manipulando esse volume aqui de 2,5 litros, tá? É perigoso. Então eu separo apenas um pequeno volume dessa solução concentrada para um becker, tá? Então nesse becker eu tenho o HCl concentrado 36,5%. Aí eu preciso saber qual o volume de HCl concentrado para a minha diluição, né? Eu vou transferir um volume dessa solução aqui do becker, né? Eu guardo essa garrafa aqui, esse frasco, no seu devido lugar, fecho direitinho e guardo. Eu só vou trabalhar com esse pequeno volume aqui de HCl, que é para minimizar os perigos, né? Evitar perigos aí com volumes grandes de ácido, tá? Então, qual o volume de HCl concentrado para fazer essa diluição e chegar nessa concentração de 1 molar, 1 mol por litro, tá? Eu tenho essas informações aqui. Massa molar do HCl e 1 mol de HCl, 36,5 gramas. Outra atenção necessária aqui com relação ao uso de ácidos, diluição de ácidos, é a sequência com que eu vou fazer essa diluição, tá? A ordem, né? Eu não posso acrescentar água sobre o ácido. O que eu devo fazer sempre é adicionar
o ácido sobre a água, que dessa forma eu minimizo reações abruptas. Tá? Então, este balão aqui, ele já deve conter um volume aqui de água destilada ou água deionizada. Né? Então, é sobre esse volume de água é que eu vou adicionar o ácido. Tá? Por questões de segurança, porque assim eu já faço logo a diluição, já começo logo a fazer a diluição dessa solução ácida concentrada. Tá? Na aula sobre segurança, que eu coloquei no Google Sala de Aula já, o link para essa aula, eu falo sobre esses ácidos concentrados. Tá? Então, eu tenho essas informações aqui, né? O ácido clorídrico concentrado corresponde a 36,5%. Essa é a maior concentração que a gente obtém no laboratório para o ácido concentrado. Tá? Então, um volume desse ácido concentrado vai ser transferido para o becker e do becker para o balão. E aí, novamente, para fazer essa solução mais diluída, eu tenho que saber a massa dissoluto que eu vou transferir aqui para o balão. Né? Aí, para isso, eu posso partir das informações que eu tenho. Eu quero uma solução de 1 molar, né? 1 mol por litro. Como eu faço? Eu tenho também o volume, né, de 250 ml, que corresponde a 250 vezes 10 a menos 3 litros, e determino aqui a massa necessária de soluto. Então, é só fazer as substituições na expressão que envolve a concentração e o volume. Né? Então, a massa do soluto vai ser 1 mol por litro vezes 36,5 gramas por mol, vezes 250 vezes 10 a menos 3 litros. Tá? Aí eu chego na massa do soluto, que é igual a 0,146 gramas. Então, essa massa é que vai ser necessária retirar da minha mais concentrada, da minha solução mais concentrada. Pela concentração aqui dessa solução, se eu tenho 36,5 gramas de HCl em 100 gramas de solução, eu sei, por regra de 3, né, que 0,146 gramas que eu calculei de HCl está para 0,40 gramas de solução. Tá? Aí a solução está em gramas. Tá? Então, a partir daqui, eu preciso da informação que a densidade me dá. Né? Que eu tenho a solução, a massa da solução em gramas, né? E preciso saber qual o volume da solução para ter essa massa de HCl. Tá? Então, eu tenho informação de massa da solução, densidade e preciso saber qual o volume dessa solução. O volume vai ser 0,40 dividido pela densidade, que é 1,19. E esse volume vai corresponder a 0,336 ml. Tá? 0,336 eu posso arredondar para 0,34 ml. Então, eu vou precisar de 0,34 ml da minha solução concentrada para adicionar aqui no meu balão. Tá? E fazer essa diluição até 250 ml. Mas 0,35 ml é um volume muito pequeno. Aí, eu posso empregar aquelas micropipetas. Tá? E preciso de água para fazer a diluição. Tá bom? Água destilada ou água deionizada. Então, eu vou adicionar o volume calculado, né, sobre água que já tem aqui, né, no balão volumétrico. Tá? Aí eu preencho até o menisco com água destilada, fecho meu balão, homogeneizo fazendo esse movimento, né, seguro a tampinha do balão e homogenizo a solução para chegar nessa solução de 1 molar. Tá? Para compreender melhor esse processo de preparo de solução, eu deixei alguns exercícios para vocês lá no Google Sala de Aula, os links, tá?
e também leitura complementar. Vocês vão encontrar esses exercícios lá no link, tá? Que eu deixei na aula. E é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar. Até mais!